Depois de estudarmos a ordem dos processos nos tribunais, nós vamos ver meios de impugnação das decisões judiciais. Os recursos nós já estudamos no bimestre anterior. Agora nós veremos outros meios de impugnação das decisões judiciais que não são recursos e que estão previstos dos artigos 947 a 993 do CPC. Então, o primeiro meio de impugnação que nós vamos tratar é o incidente de assunção de competência, previsto no artigo 947 do CPC. Assunção ou ascensão, então, neste sentido. Definição desse incidente. Tal incidente, ele ocorre quando o órgão colegiado que o regimento interno indicar julgar o recurso, a remessa necessária ou a causa de competência originária como um todo, e não apenas a tese jurídica subjacente à demanda. Esse órgão colegiado que o regimento interno indicar pode ser o pleno, o órgão especial ou qualquer outro com quórum representativo. Requisitos. Primeiro requisito para que aconteça esse incidente. Bom, primeiro nós temos que ver que ele só pode acontecer nos seguintes casos: julgamento de recurso, remessa ou reexame necessário, ou ainda ação de competência originária dos tribunais. Segundo requisito, vai acontecer em hipótese de questão de direito relevante e revestida de repercussão geral. Terceiro requisito, haja divergência interna no tribunal ou a possibilidade dela vir a existir. Quarto requisito, não se trate de direito de massa ou de causas repetitivas. Por quê? Porque se for, deve-se usar o incidente de resolução de demandas repetitivas, que nós vamos ver lá no 976 a 987. Ou ainda, se for o caso, a técnica de julgamento dos recursos extraordinários ou recursos especiais repetitivos, lá do 1036 a 1041, que nós já vimos no bimestre anterior. Quinto e último requisito, trata da legitimidade para requerer esse incidente, que poderá ser do relator, da parte, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, são esses os 5 requisitos que devem ser observados para que possa acontecer esse incidente de assunção de competência. Objetivo e finalidade desse incidente. Tem por objetivo desestimular a jurisprudência dispersa ou conflitante sobre um mesmo tema, conforme o mote inspirador do novo CPC. Logo, tem por finalidade levar à diminuição dos recursos, pois forma precedente com vinculação forte para todos os órgãos fracionários e juízes daquele tribunal. Lembrem que vinculação forte está lá no 927, inciso 3, combinado com o 988 do inciso 4, todos do CPC. Vinculação forte porque há um remédio específico para corrigir essa vinculação, que é a reclamação que nós veremos lá no final deste módulo. O próximo meio de impugnação que nós vamos estudar é o incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 948 a 950. Lembrando que existem 2 formas de controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Eu coloquei aqui o controle direto ou abstrato e o controle incidental, difuso ou concreto. Esse controle direto ou abstrato, vocês devem ter visto lá no direito constitucional, que é da competência do STF e tribunais dos estados. Ele visa declarar a inconstitucionalidade
inconstitucionalidade ou constitucionalidade das leis em tese e em abstrato. Lá na Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, a linha A, nós temos que é da competência do STF processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade e também a ação declaratória de constitucionalidade. Já no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe que é da competência do Tribunal de Justiça processar e julgar ações declaratórias de inconstitucionalidade. Lembrando que as ações declaratórias de inconstitucionalidade são ações impugnativas e as ações declaratórias de constitucionalidade são ações afirmativas. Então, esse é o controle direto ou abstrato. Agora, nós estaremos tratando deste controle incidental, também chamado difuso ou concreto, que ele é instaurado por meio deste incidente. A competência de todos os juízes a partir do julgamento das causas em que é suscitado o tema da constitucionalidade na causa de pedir, como fundamento para a procedência do pedido. Então, é dele que trata o incidente que nós estamos estudando. Portanto, qual é a definição desse incidente? Ele vai ocorrer quando qualquer órgão judicial de instância superior, ao decidir causa de sua competência, tenha que apreciar preliminarmente a questão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei ou ato normativo invocados. Ou seja, ocorre quando qualquer juiz se recuse a aplicar lei ou ato normativo do poder público que entender inconstitucional. E frisando que este procedimento, este meio, é da competência dos tribunais. Os artigos 948 a 950 vão tratar um pouco do procedimento desse incidente. De quem é, portanto, a iniciativa? A iniciativa do incidente pode ser das partes, do Ministério Público e do juiz. É um tema que não preclui, porque se trata de ordem pública. É um tema de ordem pública. A Constituição Federal, no artigo 97, determina que só por maioria absoluta de seus membros do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade. E feita a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, que tem competência para julgar a causa, poderá submeter a questão ao colegiado, ouvido o Ministério Público e as partes, para que se possa instaurar ou não tal incidente. Portanto, não se trata de recurso. Há sim uma cisão de competência, pois a decisão do incidente é exclusiva quanto à questão da constitucionalidade. Enquanto a arguição, se admitida, não tiver sido decidida, fica suspenso o julgamento do processo ou do recurso, pois o incidente é prejudicial em relação ao mérito. Esse incidente, conforme está lá no 950, ele vela pela construção de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição Federal, haja vista a multilateralidade do debate a respeito da compreensão da Constituição Federal. Lá no parágrafo 3º do 950, nós vamos encontrar a figura do amicus curiae, amigo da corte. É uma figura muito relevante para o direito, podendo ser uma pessoa física ou jurídica que goza de respeito perante a sociedade, reconhecimento, reputação e por isso pode contribuir para a decisão de mérito. E assim essa decisão poderá ter mais qualidade. O amicus curiae pode ser requerido, né, a sua intervenção pode ser requerida, ou ele pode vir ao processo por iniciativa própria. Fixada a interpretação na decisão do incidente, o julgamento do caso no órgão fracionário deve ser retomado. O
o órgão suscitante está vinculado, portanto, à solução dada no incidente. Terceiro incidente que nós vamos estudar é o conflito de competência, previsto nos artigos 951 a 959 do CPC. Vocês talvez já tenham estudado isso no Direito Processual Civil 1, né, no ano anterior. Porque lá, quando vocês estudaram competência, lá na parte geral, foi vista esta matéria sobre conflitos de competência. Então, foi lá no artigo 66, lá na parte geral, que vocês viram esse conflito de competência, positivo ou negativo. Positivo quando mais de um juiz se diz competente, ou negativo quanto mais de um juiz se diz incompetente para processar e julgar determinado processo. Então, quando tal conflito se verificar entre órgãos de primeiro grau, o julgamento tramitará perante o respectivo tribunal, conforme os artigos 951 a 959. O procedimento vocês vão encontrar nos artigos que estão aqui, artigos 951 a 959. Importante registrar que quem tem legitimidade para propor o conflito? As partes, o Ministério Público e também o juiz. Ressaltando que a intervenção do Ministério Público ela vai ocorrer quando ele for suscitante ou ainda nos casos em que ele atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica, lá do 177 e 178 do CPC. Quando o fiscal da ordem jurídica, ele só pode suscitar conflito em face de incompetência absoluta. Bem, o acórdão, a decisão que julga o conflito, ela é passível de recurso. Ela pode sofrer o recurso de embargo de declaração ou mesmo, claro, ocorrendo os pressupostos. Para tanto, pode ensejar um recurso especial ou até mesmo um recurso extraordinário. Número 4. Eu tenho chamado de meios de impugnação das decisões judiciais. Porém, aqui, neste quarto caso, não é adequado que a gente chame de impugnação. Porque o que está acontecendo aqui? Nós temos homologação de decisão estrangeira e concessão do exequatur à carta rogatória. Bom, nós temos o quê? Nós temos uma sentença estrangeira no primeiro caso e nós temos uma decisão interlocutória estrangeira no segundo caso. E nós queremos que essa sentença e essa decisão interlocutória estrangeiras surtam efeitos, tenham validade e surtam efeitos em território brasileiro. No primeiro caso, é uma verdadeira ação para as decisões estrangeiras. Então, nós vamos interpor uma ação de homologação de decisão estrangeira para que ela produza efeitos no Brasil. No segundo caso, que nós temos uma decisão interlocutória estrangeira proferida no exterior, não há necessidade de homologação, elas apenas são executadas por meio de uma carta rogatória. Coloquei aqui também, por escrito, a competência. Quem é que faz isso? Então, onde é que eu vou propor a ação de homologação de decisão estrangeira? Onde é que vai chegar a carta rogatória para concessão do exequatur? Então, a competência é do STJ, está lá na Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Voltando a falar da ação de homologação, eu quero que fique claro o que é homologar. Homologar significa outorgar autoridade, e isso pode ser exercido a qualquer tempo.
lembrando que é, portanto, de natureza jurisdicional. Saliento ainda que só haverá possibilidade de homologação depois do processo, que corre no exterior, ter terminado por inteiro. São homologáveis quaisquer sentenças, porém, somente aquelas em que a competência é concorrente. Então, vale a sentença que transitar em julgado no Brasil em primeiro lugar, ou seja, a sentença estrangeira só prevalece se for homologada antes do processo brasileiro transitar em julgado, considerando que, como é competência concorrente, eu posso ter ações idênticas, uma tramitando fora do território brasileiro e a outra tramitando no Brasil. Tá? Então, não é possível, vocês já devem ter visto isso lá no ano passado, alegar litispendência ou coisa julgada. Então, nós poderemos ter, sim, ações idênticas tramitando em territórios diferentes, né, no estrangeiro e no nacional, e a que primeiro transitar em julgado é a que vai valer. E aí, transitando em julgado, nós vamos propor a ação. Bem, já que eu mencionei essa questão da competência concorrente, lembrando que lá na parte geral, artigo 21 e artigo 22, vão trazer os casos de competência concorrente. No artigo 23, a competência exclusiva. Então, nós poderemos ter casos que só podem ser processados e julgados perante o território brasileiro e outros que, então, não sendo de competência exclusiva, portanto, competência concorrente, nós podemos ter essa tramitação paralela de ações idênticas, tá? E isso não impõe a extinção de nenhum dos processos, conforme eu mencionei, por litispendência ou coisa julgada, está lá o artigo 24 para alertar quanto a esta questão. Coloquei ainda aqui o cumprimento. Quem é que cumpre a sentença estrangeira? Que foi a interposta ação de homologação lá no STJ. Quem é que cumpre a carta rogatória proposta para que haja concessão do exequatur, da decisão interlocutória estrangeira? O cumprimento será pela Justiça Federal correspondente, da seção mais próxima, da seção em que está fixada a competência. Está lá o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal, para nos dizer quanto a esta questão do cumprimento dessas decisões. Quinto meio de impugnação das decisões judiciais: ação rescisória. Artigos 966 a 975. A ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada, tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica. A sua propositura só é admitida nas hipóteses taxativas do artigo 966. Ela serve tanto para promover a rescisão da coisa julgada, como para viabilizar, em sendo o caso, novo julgamento da causa, como trata o artigo 968, inciso 1. Tipos de decisões passíveis de uma ação rescisória: tanto decisão de mérito como decisão impeditiva. Decisão de mérito pode ser, então, uma sentença de mérito, uma decisão interlocutória de mérito ou mesmo um acordo. Decisão impeditiva, aí não são de mérito. Por exemplo, decisão que reconhece a litispendência ou coisa julgada, por isso chamada decisão impeditiva. Está lá o artigo 966, parágrafo 2º, com essa previsão das decisões impeditivas. Eu coloquei ainda aqui a diferença entre ação rescisória, ação anulatória de ato das partes praticado no processo e ação declaratória de inexistência jurídica da decisão transitada em julgado. Bom, então reforçando aqui a ação rescisória, ela visa desconstituir um ato judicial. É um remédio excepcional e também tem, como os recursos, de certo modo, a função de corrigir a decisão.
São vícios da decisão ou do processo em que foi proferida a decisão que se pretende que sejam corrigidos, e, em parte, o que se faz é adequar a decisão ao ordenamento jurídico, certo? Então, isso é ação rescisória. A ação anulatória de ato das partes praticado no processo. Ela vem prevista no artigo 966, parágrafo 4º. Visa desconstituir atos das partes, por exemplo, renúncia, transação, tá? Então vejam a diferença aí entre elas. A terceira, ação declaratória de inexistência jurídica da decisão transitada em julgado. É a famosa actio nullitatis ou querela nullitatis. Ela é usada depois de esgotado o prazo da ação rescisória, em casos de certos vícios graves que impedem a formação da coisa julgada, pois desfiguram o ato jurídico. Por exemplo, decisão proferida por quem não é juiz, falta de citação de litisconsorte necessário. Então, vejam que a ação declaratória é depois de esgotado o prazo para a ação rescisória. Por fim, coloquei ali o procedimento para a gente falar um pouquinho dele, tá? O procedimento ele está todo nos artigos que eu me referi, dentro do 966 a 975, e a gente começa então no 975 com prazo. O prazo para a interposição da ação rescisória é de 2 anos. Ele vai mudar um pouquinho, ali nos parágrafos, o início da contagem, certo? Então, a gente tem que atentar para os casos dos parágrafos do 975. Importante tratar, então, também de quem é que pode propor a ação rescisória. A legitimidade ativa, então, para a propositura. 967. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular, o terceiro juridicamente interessado e ainda o Ministério Público. Então, são estes que vão poder propor ação rescisória, também chamados de legitimados ativos. E contra quem é que eu vou propor ação rescisória? Então, quem é legítimo passivamente para figurar, então, no polo passivo da ação rescisória? Devem ser partes todos aqueles que o foram no processo originário. Vejam que aqui trata-se de litisconsórcio necessário unitário, tá bem? Então, prestem atenção quanto a essa legitimidade ativa e passiva na ação rescisória. Ela possui requisitos especiais. Então, vejam, nós estudamos lá o procedimento comum no processo de conhecimento. Aqui nós estamos tratando de uma ação rescisória de procedimento especial, tá? Deixando esse alerta aí. Por isso, então, ela tem requisitos especiais lá na petição inicial, tá lá o 968, trazendo os requisitos especiais da ação rescisória. Então, interposta a ação rescisória, a gente vai ter a citação, tá? E vejam que a ação rescisória, estamos tratando de competência dos tribunais, ela é interposta nos tribunais. Então, quem vai proferir aquele nosso despacho liminar é o relator. E dependendo da decisão desse relator, cabe agravo interno do 1021. Bom, mas digamos que ele tenha recebido a nossa ação rescisória, e aí ele vai mandar citar o réu ou os réus, tá? Então, vai haver um prazo para resposta lá no artigo 970, para a resposta à ação rescisória. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30, para, querendo apresentar a resposta. Aqui não haverá efeito da revelia, tá bem? Então, vejam como ela tem procedimento especial, diferenciado. Posteriormente, vem a produção de prova, normal, tá lá no artigo 972. Razões finais, então, concluída a instrução, vai ser aberto vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 dias, tá lá no 973. E, por fim, o julgamento,
no 974, julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito que se refere lá ao 968. Bom, então quais são os recursos cabíveis aqui? Nós estamos com uma decisão, né, um acórdão proferido no tribunal. Então, dependendo do caso, pode haver o quê? Embargo de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, técnica de julgamento quando a decisão não é unânime lá do 942. Então, esses são meios de impugnação, né, da decisão final da ação rescisória, tá certo? Então, o procedimento ele vem bem detalhado nos artigos do Código de Processo Civil respectivos da ação rescisória. Nos encaminhando já para o final do módulo, para o final da matéria, nós temos o 6º meio de impugnação, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, lá no artigo 976 e 987. É um instituto novo no CPC e visa agilizar a prestação jurisdicional e gerar uniformidade na jurisprudência acerca de certa tese jurídica. O incidente provoca uma cisão de competência, diferentemente do julgamento dos recursos repetitivos, e essa é a grande diferença. Quando é que vai haver julgamento de recurso repetitivo ou quando é que vai haver incidente de resolução? Inclusive, os casos de IRDR vêm lá no artigo 976. Então, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contêm controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, ou, que é o segundo caso, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, são esses dois casos que autorizam a instauração do incidente. E falando então em casos, vamos ao procedimento do incidente de resolução de demandas repetitivas. Quem é que tem legitimidade para propor o incidente? Juiz, relator ou relator por ofício, pelas partes por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Então, esse pedido de IRDR dirigido ao presidente do tribunal poderá ser feito conforme está lá no artigo 977, né, ou por petição ou por ofício. Né? Então, se for pelas partes, Ministério Público e Defensoria Pública, vai ser petição, mas se for pelo juiz ou relator, vai ser de ofício. Quem é que julga? O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. Então, está lá o 978, tratando da competência. Então, quem é que vai julgar o IRDR? Bom, interposto o incidente, juízo de admissibilidade vem lá no artigo 981. Então, após distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, né, com os pressupostos lá dos casos do artigo 976. Admitido o incidente, vem lá as atividades do relator no 982. Então, pode suspender, pode requisitar informações, vai intimar o Ministério Público para manifestação. No caso, não é facultativo, ele deverá ser intimado para manifestação. E aí, depois, então, dessas atividades do relator do 982, a instrução no 983, né, as partes serão ouvidas, os demais interessados,
pessoas, órgãos, entidades com interesse na controvérsia, podendo inclusive requerer juntada de documentos, né, bem como diligências necessárias para a elucidação da questão. E aí o Ministério Público vai se manifestar ao final, tá lá o 983, com as atividades de instrução. Julgamento no 984. Então, como é que se faz o julgamento? Começa com o relator, expondo o objeto do incidente. Depois poderá haver sustentação de razões, autor e réu, Ministério Público, demais interessados. Então, para que haja o julgamento e proferido por meio de acórdão, né? E aí o 985 é a observância, né? Uma vez julgado a tese jurídica, vejam que o incidente de resolução de demandas repetitivas não é um meio para definir teses jurídicas, mas ele vai sim, quando do seu julgamento, proferir uma tese jurídica, e ela vai ser aplicada a todos os processos individuais e coletivos que versarem sobre essa idêntica questão de direito. Tá lá no inciso 1 e no inciso 2 aos casos futuros. Então, ele é aplicado ao que está em andamento e ao que vem futuramente. Está lá o artigo 985 no que se refere à observância. Interessante ainda que lá no 987 dispõe quais são os recursos possíveis, né, do julgamento do mérito do incidente. Cabe tanto recurso extraordinário como recurso especial, né, conforme o caso e os pressupostos. E é interessante aqui que, excepcionalmente, esses recursos terão efeito suspensivo. Tá? Por quê? Eu digo excepcionalmente, por quê? Porque o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não possuem esse efeito. Não tem o efeito, mas excepcionalmente está lá o 987, parágrafo 1º, conferindo a esses recursos o efeito suspensivo. Por fim, a reclamação, está lá o número 7, então é o 7º meio, que também não é algo muito adequado chamar de meio de impugnação, mas nós temos lá a reclamação, artigos 988 a 993, e também ela vem prevista, né, lá na Constituição, nos artigos 102, 105, 103, vem a reclamação. Aqui no 988 a 993 do CPC, a reclamação ela vem como ação de reclamação. Ela é tida como garantia das garantias, porque ela é uma ação processual que se presta para denunciar aos tribunais atos ou decisões ofensivas à sua competência ou autoridade das suas decisões. Então, a competência para julgar a reclamação, a ação de reclamação é dos tribunais. Bem claro lá no artigo 988, parágrafo 1º, que ela pode ser proposta perante os tribunais. Então, ela vai servir para tornar efetivas as decisões, nos casos do artigo 988. Então, 988 caberá a reclamação da parte interessada do Ministério Público, então aqui a gente já está misturando um pouco do procedimento, porque quem é que tem legitimidade para propor a ação de reclamação? Nos casos para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, vamos de ver, ou de incidentes de assunção de competência. Lembram quando nós tratamos dos precedentes, né, os precedentes que têm eficácia forte são esses que têm a reclamação como garantia.
né? Acabei de trazer aqui os casos, né, no 988, elucidando essa questão agora, finalmente, né, lá no final da nossa matéria, então. Os artigos 988 até o 993, eles vão trazer, em parte, o procedimento, né? Vimos ali a legitimidade, como ela é uma ação, ela vai ter um despacho, né, do relator, que pode requerer informações, pode ordenar a suspensão de processo, ou do próprio ato, né, que está sendo impugnado, isso para evitar dano irreparável, ou mesmo, né, qualquer prejuízo que isso possa gerar. Ele vai determinar a situação do beneficiário da decisão impugnada, e ele vai ter 15 dias para apresentar contestação, então veja como ela vem com natureza de ação, a reclamação, e eu estou frisando esse aspecto porque a natureza jurídica da reclamação, quando ela surgiu lá na Constituição Federal, na emenda 45, se questionava muito se era ação, se era procedimento, o que ela era, afinal. Mas aí com o novo CPC ficou caracterizado como ação, até por conta do procedimento. Qualquer interessado pode impugnar o pedido do reclamante. E o julgamento, né? Então lá no 992, o julgamento procedente, o tribunal cassa a decisão exorbitante do seu julgado ou determina a medida adequada à solução da controvérsia. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Então, o novo CPC, ele traz alguns aspectos de procedimento, mas como eu sempre disse, maiores detalhes eles vão vir nos regimentos internos dos tribunais ou mesmo em resoluções proferidas por estes tribunais. Com isso, nós terminamos a matéria de processo civil, né, vendo esses meios de impugnação das decisões judiciais.